Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin a 100 mil e hoje, sexta-feira, é dia de analisar gemas explosivas para o nosso quadro Sextou com Gemas. Então, vamos começar sem mais delongas, analisando rapidamente o Bitcoin e depois a gente vai direto para as geminhas, aqueles ativos que têm mega potencial, mega risco e é para aqueles que gostam do perigo. Vamos até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, é óbvio, eu vou te pedir aqui nos comentários para você colocar os ativos que você quer que eu avalie amanhã. Vamos começar com o Bitcoin. Bitcoin está aí na faixa de 100 mil dólares. 6 dígitos, lindo, maravilhoso. O que a gente precisa para acelerar? Precisamos do rompimento desta faixa aqui, 102 mil dólares seria perfeito. Romper 102 mil dólares nos coloca diante do alvo primário 105 mil dólares. Como a gente já falou nos últimos dias, rompeu 105 mil dólares, a gente abre espaço para buscar faixas bem superiores. 128 mil dólares é o alvo posterior ao pivô de alta. Só que se isso não acontecer e este padrão de cunha ascendente romper para baixo, a gente pode beliscar de novo estes pontos inferiores, 90 mil dólares. O que naturalmente vai abrir oportunidade, adivinha para quem? Para quem quer ir às compras, para quem quer acumular, para quem quer comprar altcoins, alfas, mid-caps e gemas. E por que eu falo isso? Por que você vai ter oportunidade? Por que você deve aproveitar essas oportunidades? Porque a gente está diante de um total 3, que é o market cap das altcoins. A gente está diante de uma fase de descobrimento de preço. Se a gente usar simplesmente o corpo da vela, olha só, a gente atingiu o corpo da vela, teve o rompimento, o teste, e a gente abre espaço para seguir. Se você quer ser mais conservador, a gente está muito próximo de um fechamento importante. Posteriormente, um rompimento pode abrir simplesmente aquela aceleração. Então, qualquer correção no Bitcoin que leve naturalmente uma correção fundo ascendente nas altcoins é oportuno, porque também gosto de lembrá-lo. O Others está fazendo exatamente o que ele fez no último ciclo. A gente teve uma aceleração, um pullback, que foi o último pullback. E a gente ainda está em vias de ver este movimento se confirmar. Então, se na semana que vem o Bitcoin corrigir e as altcoins forem levadas abaixo, você tem que ter caixa. Eu lembro e gosto de alertar sempre, caixa é importante, então exposição e caixa. Mais uma vez, exposição e caixa. Equilíbrio é importante. Tanto que hoje, pela manhã, eu fiz uma realização pontual. Por que eu falo sempre pontual? Porque eu não estou vendendo os meus ativos e apostando na correção. Não. O que eu estou fazendo? Estou levemente realizando em alguns ativos que saem da normalidade e aí eu me mantenho com caixa fixo. É um percentual do meu capital total investido para, em uma eventualidade, eu comprar. E se subir, não tem problema. O fato da exposição ser muito maior do que o caixa neste momento, que é o que eu acredito ser interessante, me faz lucrar absurdamente também se o mercado subir. Então é aquele negócio, subiu, sorriso no rosto, caiu, sorrisão no rosto, é o melhor dos mundos. Então pense nisso quando você estiver investindo. E eu sempre bato na tecla do seguinte, conhecimento, investir em conhecimento é vital, é extremamente importante. Por isso, logo de cara, no começo do vídeo, eu quero te fazer 2 convites. Na verdade, é um convite para 2 coisas. Eu te convido a participar do nosso grupo geral, que é o nosso grupo do Telegram. Aqui você pode ver o nosso grupo geral, tem muita informação, o link está na descrição do vídeo. E também para participar e considerar investir no seu conhecimento através do grupo Premium e Desafio. 2 grupos fechados do Telegram em que eu apresento 100% do que eu faço. Você tem acesso à minha carteira, aos meus trades, às minhas movimentações, compras, vendas, realizações. Você tem acesso completo a tudo, metodologias, planos. Você tem acesso às minhas estratégias. É como se fosse um GPS. Sai de São Paulo, vai para o Rio. Como que eu faço?
o que eu tenho que colocar de gasolina, quanto eu tenho que calibrar o pneu, tem radar, vai chover, tem rota alternativa, tem um lugar para reabastecer, para comer. Pense no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, justamente como um GPS. Quando você conhece um caminho que está sendo trilhado, você pode trazer isso para a sua realidade e fazer o seu próprio caminho, mas com muita base. É isso que a gente busca entregar, conhecimento. Você, além de ter diversas aulas que te dão mega suporte, você tem um suporte 1-para-1 comigo. Então, se você quer investir no seu conhecimento, custando pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, e contar também com desconto em parceria com a corretora BitJet, a gente tem uma parceria com a corretora BitJet que chega junto para te dar um desconto nos nossos grupos. Se você quer saber mais ou até participar, basta você acessar o nosso grupo aqui do Telegram. Mais uma vez, o link está na descrição do vídeo. Vai na última mensagem deste grupo, vai ter um @oficial no FX. Ao clicar nesse @, um chat com o nosso time será aberto. Participa, tem muita informação de qualidade, a gente mostra resultados dos integrantes, a gente mostra atualizações, a gente traz muita informação, isso no gratuito. Você nem imagina o que tem no grupo fechado. Então, quer participar? Link está na descrição do vídeo para você entrar. Agora, sem mais delongas, vamos analisar as gemas que você pediu. Vamos começar com Dome, Everdome. Eu gosto muito desse projeto, mas ele não fez nada nesses últimos anos. Só que ele começa a acelerar e ele começa a acordar. Então isso começa a chamar a atenção. Por quê? Porque a gente tem um padrão gráfico aqui que é um padrão de rompimento bem importante. Tá? Eu quero traçar ele aqui no máximo possível. Eu vou extrapolar um pouquinho, você vai ver o que eu vou fazer, tá? Aqui, tá? A gente tem o encontro entre os preços, topo, 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 e a gente tem aqui embaixo o que é um padrão que se encontra e que forma, finalmente, quer ver? Uma cunha, praticamente um canal de baixa que foi rompido. Tivemos o primeiro rompimento. Agora, o que a gente precisa para a Dome começar a acelerar absurdamente? A gente precisa do seguinte, a gente precisa de um pivô de alta. Não adianta comprar aqui. Eu quero comprar aqui. E lembre-se desse tipo de padrão. Tivemos a primeira aceleração, não adianta você comprar na resistência. A gente tem suporte, 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 resistência, resistência clara com rejeição. O que a gente busca? A gente busca um pivô de alta, rompimento. Rompimento, teste, e aí sim, isto abre espaço para valorizações. Tudo bem que eu fui exagerado, mas a gente precisa disso daqui, para que ele possa, sim, começar na sua aceleração e a sua tendência de alta. Então, neste caso, é pivô de alta. Precisa romper o quê? 0,3050. Teve esse rompimento, fechou o semanal, aí sim você pode ficar de olho, bem atento nas oportunidades que este projeto pode aparecer, pode trazer, na verdade. Nós temos Noodle, eu odeio falar esse nome, Noodle, que é um projeto que está em uma faixa ainda assim interessante. Está lá num fundo, né? Muito bom, fundo duplo, na verdade fundo triplo, passou semanas aqui. Quando que acordou? Eleição de Trump, foi embora. A gente viu uma aceleração. Só que a gente não tem como comprar topo. A gente olha sempre para Fibonacci. Teve a retração de Fibonacci? Teve. Se em um movimento eventual do Bitcoin a gente ver uma maior retração, fique de olho nessas faixas aqui. Faixas de 0,0037 a 0,003040. Estas podem ser áreas interessantes. O que mais? The Sync subiu igual um foguete. Adianta comprar agora? Não. Vamos olhar para quê? Fibonacci, não adianta. Eu não tenho como comprar um ativo que foi para o espaço. Nem sequer corrigiu na faixa de 0,382. Então, Fibonacci aqui serve para algo, para a gente olhar as faixas de retração. Então, eu vejo faixas que começam a ficar interessantes
estão aqui. Inclusive, a gente tem que olhar para este ponto, ó. Eu vou traçar aqui para você verificar, olha só. Esta faixa seria a perfeita, 618, eu vou até extrapolar um pouquinho para ficar visível. 0,29, 0,30 seria perfeito. Então fica de olho, se isso acontecer, com certeza é um gatilho interessante. Por quê? Porque a gente teve resistência, 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 vai virar um suporte. Se essa correção, porventura, vier, aproveite. Maravilha? Ah, não quero aproveitar nenhum desses gatilhos gráficos. Eu quero comprar DCA. DCA. O que é o Dollar Cost Average? Compra via DCA, que aí funciona. Super. Tá super forte. Olha só como eu sou um piadista. Maravilha, né? Sextou com piadas. Seguinte. A gente teve aqui uma resistência rompida. Primeiro pivô de alta. Se ele começar a acumular nesta faixa, pode ser que a gente tenha aí sim uma compra. Mas ele precisa sustentar essa área aqui. Não pode perder, não pode vir aqui e perder. Então, seria importantíssimo que esta semana fechasse acima do topo anterior, tá? Acima de 2,14. Para aí sim, uma correção, a gente vê a formação de um fundo ascendente. Então eu aguardaria. Eu, Luan, não compraria agora não, tá? Por gatilho gráfico. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Quero comprar de qualquer maneira. Aí tudo bem, você faz um DCA, você vai separando suas compras de forma escalonada, e aí você não vai olhar preço, tá? Chava. Projeto tá na Gate, tá em outras corretoras também. Eu não gosto muito deste gráfico, porque não é um gráfico tão claro. Mas a gente tem, ó, rapidamente aqui, ó, um suporte e resistência. O que a gente viu? Foi embora. Olha onde ele corrige. Não existe coincidência. Mesmo num ativo com menor liquidez, a captura por faixas importantes vai acontecer. E olha, esse provavelmente foi o melhor ponto de compra. Por quê? 618. Tá vendo aqui, ó? Vou ajustar. 618. Então, 0,60 cents foi um ótimo ponto. Não vejo um ponto claro neste momento. Aguardaria uma retração, se houver, para esses pontos, 0,78, 0,60. Leverify, ó, outro projeto que teve uma forte movimentação. Vou no gráfico diário? Não, eu vou no gráfico de 3 dias. Pode ser no gráfico de 3 dias. A gente tem um fundo duplo aqui, foi embora. Esse gráfico está meio confuso. Ah, tudo bem, vamos no semanal que fica até mais claro. Ó, a gente tem aqui, ó, isso aqui, que é um suporte de resistência óbvio. Se eu conseguir traçar, consegui, peguei aqui, olha só, que maravilha. Então a gente teve resistência, aqui eu nem considero nada, suporte, resistência, suporte, suporte, perdeu resistência, 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 rompida, porrada para baixo. Provavelmente também esse foi o melhor ponto de compra de todos. Tá? Provavelmente não veremos este cenário por conta deste movimento de captura de liquidez. No entanto, o ativo ainda está em uma faixa oportuna. Compraria agora? Eu não compraria agora porque a gente está entrando em um final de semana, mas eu ficaria de olho justamente nestas áreas. Se na semana que vem a gente estiver nestas áreas, ou até uma área inferior, na faixa de 50%, tá, de retração de Fibonacci, que dá 0,022, pode ficar interessante. Então pode valer a pena, certo? Tome, gosto muito, por quê? Não foi embora. Analise o projeto, dê uma olhada. Ele não foi embora e ele está em uma faixa de retração de Fibonacci 50%. Ele nem chegou em 618 e ele está brigando aqui por um rompimento. Quando ele tiver um rompimento, ele vai romper um período de 11 meses? Não, não é 11 meses, tá? Vamos ver, 287 dias, quase 300 dias, tá? Praticamente 300 dias
a gente vai ter um rompimento a partir do momento que ele, de fato, romper. Então, eu gosto deste tipo de movimento antes do rompimento, porque em uma gema, porque isso pode ser o catalisador para uma movimentação muito agressiva. Então, eu vejo sim que este projeto que teve pivô de alta, tá vendo aqui, ó? Pivô de alta no semanal, pode ser no corpo da vela também, confirmou o pivô de alta, tá batendo em uma resistência agora, mas ainda assim tá trazendo um Fibonacci em uma área plausível e que abre espaço sim para quem quer se expor. Então aqui fica bem bacana mesmo, tá? Olha só, a gente está aqui nesta área e começa a ficar bem interessante. Se você estiver escutando um barulho, eu peço desculpas, porque aqui do lado tem um heliponto, então acaba que muitos helicópteros estão passando. Então, de antemão, já peço desculpas. Não sei se meu som está vindo direto para cá, mas eu escuto o barulho dos helicópteros passando, tá? Seguinte, então esta para mim é uma faixa interessante, porque ele não explodiu e lembrando e considerando o risco que a gente tem em ativos gemas, este é um risco-retorno que acaba sendo bem interessante. Então vale a pena você ficar de olho. Para quem gosta de um risco um pouco maior, até se antecipar a este movimento, que pode ser, sim, o próximo. Vamos lá, Aurora. A gente já tinha desenhado padrãozinho de ombro, cabeça, ombro, cunha descendente, fundo duplo, explodiu. Deixamos este desenho, ele trouxe uma correção, ainda não levou uma correção de 0,18, né, que é a faixa de 618. No entanto, a gente beliscou 38 e se aproximou muito de 50%. Eu posso ajustar e você vai ver que ele atingiu os 50%. Então, é uma área oportuna. Não atingimos a área mais crítica, mas a gente teve oportunidade. Agora, é o seguinte, eu aguardaria uma correção, se ela acontecer, para buscar essas áreas. Não quero aguardar, você já sabe o que fazer, o DCA. Big Time, outro projetinho que teve o rompimento, voltou para testar. A gente tem aqui um pseudo ombro, cabeça ombro. Para quem tem um perfil mais agressivo, este pode ser o gatilho de compra. Para quem tem um perfil menos agressivo, este pode ser o gatilho de compra. Quem é mais conservador, pode acompanhar aqui um rompimento, tá? Eu vejo que está numa faixa interessante. Tem muitas gemas que já explodiram e outras que estão dando chance. Block. Do ponto de vista gráfico, não está muito interessante, não. Mostrou a primeira força aqui, mas eu adoraria ver um pivô mais agressivo, tá? A gente tem aqui uma linha, a gente tem aqui uma outra linha. Opa. Não preciso nem puxar até aqui, ó. Vou considerar isso daqui. Então a gente está dentro de um super canal de baixa, desculpa. Padrão que normalmente compra para baixo. Não compraria de maneira nenhuma agora, porque você está vendo aqui, ó, rejeição. Eu posso traçar um Fibonacci? Dá uma olhada nisso daqui, está numa área de 618. No entanto, isto aqui me assusta e não me agrada nem um pouco, que é o quê? Estes wicks, estes pavio, o pavio, 1 pavio, 2 pavio, 3 pavio, ó. Os pavios ou pavios? Os pavios, né? Pavios. Eu vou assassinar o português, mas faz parte. Eu aguardaria o seguinte. Vamos lá. Eu aguardaria isso, tá? Confirmação, que a confirmação vai quebrar uma tendência de muitos meses, tá? Está falando de abril, a gente está em dezembro, 8 meses. Então eu adoraria ver um pavio, uma vela, não é um pavio, uma vela fechando a semana acima desta linha azul. Fechou? Maravilha. Alô, mas eu não poderia considerar isso aqui? Poderia até considerar isso daqui, mas ainda assim você vê que você não tem um rompimento confirmado. Então eu gosto de ser um pouquinho mais conservador. Beleza? Então aqui é aguardar, na minha humilde opinião, este rompimento confirmado, porque a gente está numa resistência bem clara. GT AI. Teve oportunidade? Teve. Deu oportunidade? Deu.
Bateu onde? Adivinha? 618 de Fibo. Na última vez a gente bateu em quase 618, eu acho. Ó, a gente se aproximou de 618. Não, a gente foi para 618. Desculpa. Ó, a gente foi para 618, mega oportunidade. De novo. A gente foi, saiu daqui, foi lá para cima, 618, melhor oportunidade. E olha como ele bateu. Pá! Vai fechar a semana provavelmente com um martelo de força. Não tem o que fazer. Neste cara aqui, se ele te der uma oportunidade de uma correção, aproveite. Miria! Miria é um ativo que está em um rompimento e teste. Então a gente teve o rompimento, pivô de alta, corrigiu, ainda está numa faixa, se eu não me engano, interessante. Sim, ainda está numa faixa de buy zone, de acordo com o Fibonacci. Bateu em 618, rejeitou 50, está ainda na faixa de 32,8. Tá? Para mim é uma faixa interessante para quem quer o projeto. Masa, subindo 26%. Mas o que eu quero te mostrar? Olha como o Fibonacci é importante. Fundo, topo. Bateu aonde? 618. Agora não adianta querer comprar, tá? Já te falo de antemão. Masa deu oportunidade, eu comprei, certo? Aproveitei, porque era um dos ativos que eu estava de olho. Comprei sim, comprei acho que até nesta área. Eu nem comprei mais abaixo. Comprei em 11,11. Eu mostrei lá para o time Premium. Galera do Premium, confirma aí quanto eu comprei, tá? Coloca aí nos comentários. Comprei, apresentei para todo mundo, tá aqui a compra, bonitinho. E ó, meu, é batata, é análise gráfica básica. Você estendeu Fibonacci, agora quais são os alvos? 0,20, 0,24, 0,35, quiçá estes alvos aqui. Só que olha onde ele abriu a oportunidade, 0,10. Se ele vem para cá, e a gente nem está traçando o todo, tá? Eu nem estou traçando o todo, porque o todo pode aumentar muito. A gente está olhando fases iniciais aqui, a gente pode ter uma valorização bem interessante. NGL, na minha humilde opinião, ainda está numa faixa interessante, tá? De compra do ponto de vista gráfico. Então, quem está de olho ainda tem essa oportunidade, porque a gente está entre 38,2% e 50%. Se beliscar 618, então você já sabe. Cepul, já era. Falamos tanto de Cepul aqui, me pediram Cepul, agora é o seguinte, a sua única esperança é isso aqui, ó. Daí ele vai testar como suporte esta resistência, tá? Para confirmar uma pernada ainda maior. Aí sim, se acontecer, se vir para 0,36, aproveite. E a LMWR, para mim, está também numa faixa bem interessante. Olha só, padrão de cunha descendente, teve um rompimento, acelerou, começou a correção. Um monte de gente estava falando, vou comprar aqui. Olha só, a paciência paga. A gente já está nesta fase. Já começa a ser interessante pra caramba. Por quê? Porque é a fase de retração de Fibonacci. Esticou, base de preço, para continuar no seu movimento. Então a gente tem muita opção, tá vendo? Tem opção, e muita opção nas gemas. Tem muita opção em alfas, muita opção em mid-caps. Basta você, com calma, definir os projetos do setor e fazer o seu aporte. Lembrando sempre, manter equilíbrio entre exposição e caixa. Não compra ativos super esticados. Foca naqueles que estão em fases iniciais. Porque a gente está numa fase inicial. A gente não tem tanto tempo mais, tá? Mas a gente está aqui. Pensa que a gente está aqui, a gente tem tudo isso. Tá? Então a gente tem tudo isso. O que é tudo isso? É uma valorização, de acordo com os gráficos e as probabilidades, bem interessante pela frente. Mas só lucra quem se posiciona. Mas posicionamento não pode ser cego. Você não pode ignorar correções. Eu sei que é muitas vezes complicado, mas faz com calma. Não coloca os pés pelas mãos, estuda, avalia antes, para que você faça tudo com muita base. E eu sempre falo, conhecimento é poder, poder é dinheiro. Lembre-se sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer.
E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muito lucro no bolso.